Oi, pessoal! Preparados para a nossa segunda etapa das Mulheres Extraordinárias? Hoje a gente vai usar esse livro aqui, ó, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes 2, onde tem vários outros contos sobre todas essas mulheres incríveis. Vamos lá? Vamos começar falando de Beatriz Vio, uma esgrimista. Mas ela não é uma esgrimista comum, não, gente. Olha só a figurinha dela aqui. Não aceito não como resposta. Boa, Beatriz. Era uma vez uma garota italiana que era uma esgrimista formidável. O nome dela era Beatriz, mas ela tinha um apelido, era Baby. Durante o ensino fundamental, Baby ficou muito doente. Quando seus pais levaram ela até o hospital, tiveram uma péssima notícia. Ela estava com meningite, que é uma grave doença que ataca o cérebro e a medula espinhal. Então, para salvar a vida de Beatriz, os médicos tiveram que amputar as suas pernas e os seus braços, seus antebraços. Baby ficou no hospital por mais de 100 dias, ficou muito tempo. Depois que ela se recuperou da cirurgia, ela só tinha um objetivo em mente: voltar a lutar esgrima. Quase todos lhe disseram que era impossível, mas, como vocês viram, ela não aceitava não como resposta. E ela tinha um plano. Primeiro, ela reaprendeu a andar, a tomar banho, a escovar os dentes, a fazer essas coisas do dia a dia. Ela até ensinou os seus amiguinhos da escola como que usar os seus membros, porque ela tinha membros artificiais. E aí ela ensinou eles como é que fazia. Então ela amarrou o florete no braço e começou a treinar. E treinou, sendo a única esgrimista no mundo sem braços e pernas. Depois de um tempo, ela sabia que ela estava prontíssima para voltar a competir. E aí, em poucos anos, e com a ajuda dos dois melhores professores de esgrima da Itália, ela se tornou campeã. Olha só, ela venceu a Copa do Mundo no Canadá, o Campeonato Europeu na Itália, o Campeonato Mundial na Hungria e a medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos daqui do Rio de Janeiro. E aí ela diz o seguinte: para ser especial, você precisa transformar sua fraqueza naquilo que te deixa mais orgulhosa. Beatriz Vio. O segundo conto de hoje também é sobre uma Bia, mas é sobre outra Bia. É sobre Beatrix Potter. Ela foi uma escritora e ilustradora de muitos anos atrás. Ela é do Reino Unido. Olha só. Há algo de delicioso em escrever as primeiras palavras de uma história. Você nunca sabe exatamente para onde elas vão levá-la. Era uma vez em Londres uma garota que adorava pintar animais. Beatrix passou o ano inteiro ansiosa para as férias de verão. Porque nas férias de verão, ela e o seu irmãozinho, eles iam deixar aquelas ruas tediosas, cinzentas da cidade grande e seguiriam para as terras altas da Escócia. Passar as férias. Tão logo tivesse aberto as malas, Beatrix reuniria suas telas e pincéis, colocaria as botas e iria para fora. Ela ficava sentada no pátio de onde ela ficava, num silêncio tão profundo, mas tão profundo, tão concentrada, que até os ratinhos do campo passavam por ela, os coelhos pulavam, ficavam mordendo a graminha perto dos pezinhos dela, e ela continuava lá, focada no trabalho dela. Os esquilos se acostumaram com a sua presença ali, sentada à beira da floresta, enquanto saltavam os ramos acima da cabeça da menina. Tava o mundo caindo em torno dela, todo mundo se divertindo com a presença dela ali, e ela intacta, fazendo seus desenhos. Quando Beatrix tinha idade suficiente, ela se mudou da cidade e foi viver no campo de uma vez. Um certo dia ela mandou uma carta para um amigo, um menino chamado Noel. Na carta ela inventou uma historinha sobre um coelho travesso e esperto de casaco azul, que ficava roubando legumes da horta do vizinho, e era perseguido por esse fazendeiro. Beatrix o batizou de Pedro.
em homenagem ao seu próprio coelho de estimação. Ela tinha um coelhinho chamado Pedro. Noel amou a história e quis saber mais. Então a Beatrix continuou escrevendo para o seu amigo e até incluiu desenhos do Pedro e de seus 3 irmãos. Era o Flopsy, Mopsy e o Rabo de Algodão. Por fim, ela publicou a história como um livro inusitado. E era todo ilustradinho com seus desenhos. Milhões de crianças passaram a amar os livros de Beatrix Potter e seus personagens inesquecíveis, incluindo a senhora Tiggy-Winkle, Nutkin e os 2 ratinhos levados, Tom Tump e Runca-Munca. O seu primeiro livro, A História do Coelho Pedro, a história de Pedro Coelho, tornou-se uma das histórias infantis mais populares de todos os tempos. Será que a gente faz um Curtindo Contos só sobre essa história, gente? Aqui a fotinho dela, a ilustração dela. Agora a gente vai falar sobre uma empresária. Uma empresária dos Estados Unidos. O nome dela é Sarah, mas todos a conheciam como Madame C.J. Walker. Não estou satisfeita em ganhar dinheiro só para mim. Eu me esforço para oferecer emprego a centenas de mulheres negras. Era uma vez uma garota chamada Sarah que morava em uma plantação de algodão na Louisiana. Seus 4 irmãos mais velhos nasceram escravos, assim como seus pais. Mas a Sarah, ela foi a primeira da família a nascer livre, porque ela nasceu logo após uma lei chamada Proclamação da Emancipação. Quando ela tinha 14 anos, ela se mudou para St. Louis, no Missouri. Ela trabalhou como lavadora por menos de $2 por dia. À noite, ela aproveitava para frequentar a escola. Durante essa época, a Sarah começou a perder muito cabelo, por algum motivo. Então ela começou a experimentar vários produtos para ajudar a fazer o seu cabelo crescer de novo. Mas nada funcionava e nem era bom o suficiente para ela. Aí ela se perguntou o seguinte: e se eu criasse um tratamento capilar específico para mulheres como eu? Para as pessoas como eu, que são afro-americanos. E aí o seu marido era publicitário, trabalhava com publicidade. Ele adorou a ideia e sugeriu a ela mudar o nome para Madame C.J. Walker. Para tornar os seus produtos mais atraentes, ela achou a ideia interessante e assim ela fez. A Sarah começou a viajar para promover os seus produtos, fazendo demonstrações do sistema Walker, que ela chamava. Era uma fórmula que ela usava uma pomada, era como se fosse um óleo perfumado, pentes aquecidos. Hoje em dia a gente até chama esses pentes aquecidos de chapinha, né, gente? E um estilo particular de escovação para estimular o crescimento do cabelo. Era um jeito de escovar o cabelo que ajudava nesse crescimento. Essas demonstrações elas ficaram tão populares que ela começou a contratar outras mulheres para também virarem as agentes Walkers, que se tornaram conhecidas em todo o país. O sucesso da Sarah incentivou outras mulheres a também fazerem suas próprias empresas. E aí, assim, ela apoiou muitas instituições de caridade para oferecer oportunidades educacionais para afro-americanos. A Madame C.J. Walker foi a primeira mulher nos Estados Unidos que, tendo começado do zero, sem nada, se tornou uma milionária. Olha a carinha dela aqui. Agora vamos falar sobre Carmen Amaya, uma dançarina da Espanha. Olha que interessante. Calças são implacáveis, mostram cada erro e não fornecem nada em que se agarrar. Vamos entender por quê? A noite em que Carmen Amaya veio ao mundo, Barcelona estava sendo açoitada por uma terrível tempestade. Chovia muito. A família de Carmen era cigana romani e em seu sangue corria a dança flamenca.
um estilo de dança. Quando seu pai a viu pela primeira vez dançando, ele se perguntou se alguma coisa naquela tempestade do dia que a Carmen tinha nascido havia entrado nas veias da sua filha, porque ela era mas tão elétrica, que ele falou, gente, não é possível. Carmen aprendeu os passos do flamenco com a tia. A sua tia também era uma grande dançarina. Mas a menina nunca foi de seguir regras. Como eu falei pra vocês, ela era extremamente da pá virada, como a gente chama. E ela criou as suas próprias regras, inclusive para dançar. Para ganhar dinheiro, ela dançava descalça, sem sapato nenhum, nas tabernas à beira-mar. Ela logo conquistou o respeito dos marinheiros, que a chamavam de La Capitana. Então assim ela começou a se apresentar em grandes teatros. Ganhou dinheiro suficiente para que a sua família deixasse a barraca onde ela nasceu e fosse para um apartamento bem decente. Aí agora eles poderiam se dar o luxo de comer sanduíches de presunto ao invés de comer só sardinhas. No palco, a Carmen preferia usar calças justas e uma jaqueta de bolero, aqueles mais curtinhos assim, ao invés de usar aquele vestido de traje de dança flamenca, o vestido tradicional usado por essas bailarinas. Quando ela apareceu pela primeira vez assim, de calça e de bolero, a plateia fez um alvoroço só. E começaram a dizer, mas que atrevimento dessa garotinha usando calças assim, desse jeito, usando roupas masculinas. Mas quando ela começou a dançar, Carmen deixou todo mundo de boquinha calada, silenciou todo mundo de tão maravilhosa que ela estava. Com seu ritmo rápido, às vezes, ela quebrava as tábuas do palco, de tão forte que ela dançava. Os seus pés eram tão ferozes que um espectador certa vez disse: a dança dela é quase sobrenatural. Carmen era uma dançarina incrível e até hoje ela é lembrada como a rainha dos ciganos. Ela viveu... ela nasceu dia 2 de novembro de 1918 e faleceu 19 de novembro, também em novembro, de 1963. Maravilhosa. Carmen Amaya. Agora, para encerrar o nosso Curtindo Contos dessa semana, eu quero falar sobre ela, que é uma atriz que para mim serve muito de inspiração. O nome dela é Audrey Hepburn. Conforme você cresce, vai descobrir que tem duas mãos. Uma para ajudar a si mesma e outra para ajudar os outros. Linda, né? Era uma vez na Holanda uma garotinha que comia tulipas. Seu nome era Audrey. Mas ela não comia tulipas só porque ela gostava do gosto, porque ela amava flores, mas sim porque ela estava faminta. A vida na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial era muito difícil e ela nunca tinha comida suficiente na mesa. E Audrey muitas vezes sentia as dores no estômago vazio. Claro que esses bulbos de tulipa, essas flores, não tinham um gosto bom, mas a impediram de morrer de fome. Quando ela ficou mais velha, ela se mudou para a Inglaterra e se tornou atriz de cinema. Audrey passou a ser admirada pela sua figura elegantíssima, porque ela tinha uma beleza incrível, uma beleza luminosa. Ela se transformou em um ícone da moda, conhecida pelo seu vestidinho preto. E assim ela usava esse vestidinho preto, suas luvas pretas longas e uma tiara de diamantes. Depois do lançamento do seu filme mais famoso, Bonequinha de Luxo, o visual Hepburn, como as pessoas chamavam, se tornou tão popular que as mulheres passaram a se vestir dessa forma. Ela meio que criou uma modinha ali e todas as mulheres seguiam. Elas até visitavam, tinha uma joalheria chamada Tiffany, em Nova York. Ela existe até hoje. E todas as mulheres faziam questão de ir até lá só para pisar no mesmo lugar onde a Audrey tinha pisado. Mas ela não queria só estrelar filmes e ser admirada por suas roupas e se tornar um ícone da moda.
ela queria ajudar os outros, e especialmente as crianças pobres e famintas, como ela tinha sido quando pequena. Então ela decidiu a dedicar a sua vida a servir a Unicef, essa mesma instituição de caridade que ajudou a Audrey quando ela era pequenininha durante a guerra. Ela acreditava que nenhuma criança deveria passar tanta fome a ponto de ter que comer flores. Então, quando a Audrey morreu, uma nova e pura tulipa branca foi batizada em sua homenagem, para celebrar o maravilhoso trabalho que ela fez pela Unicef. Aqui está a atriz Audrey Hepburn. Bom, espero que vocês tenham gostado do Curtindo Contos de hoje. A gente usou esse livro aqui, ó, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, volume 2. E como eu já falei pra vocês antes, claro que tem outras histórias aqui a serem contadas. Então fiquem ligadinhos que provavelmente em breve a gente vai estar contando sobre outras mulheres extraordinárias. Se você tem alguma mulher extraordinária que você quer que eu conte a história dela, manda um nomezinho pra mim. Vou procurar aqui no volume 1 e 2, vai que eu encontre, né, pra contar pra vocês. E, claro, a gente continua pedindo pra vocês seguirem a gente, pra vocês curtirem as nossas histórias, as nossas oficinas, acompanharem as nossas lives e entrem lá no nosso YouTube, se inscrevam no nosso canal pra ficarem sabendo de todas as novidades. Então, um beijo e até a próxima!